depende muito, lógico, da região onde essa pessoa se encontra. No Brasil, os idosos, ou é considerada idosa, uma pessoa que tenha 60 anos ou mais. Lembra que a gente falou isso? Isso não acontece em todos os países. Então, tem países que, para você ser considerada idosa, para você ser considerado idoso, você precisa ter 65 anos. No Brasil, isso é 60. 60 ou mais, pessoa idosa no Brasil, 65 ou mais, pessoa idosa em outras partes do mundo. Beleza? E aí a gente vem falando que durante o processo de envelhecimento, o nosso corpo sofre alterações, modificações que acontecem, e aí isso independe, né? Se é um homem ou se é uma mulher. Homem e mulher sofrem alterações, certo? E essas alterações não acontecem somente no nosso corpo físico. Podem também existir, podem também acontecer no nosso psicológico. Então, existem alterações ou modificações psicológicas que podem acontecer com uma pessoa idosa, certo? E aí hoje a gente vai mostrar algumas dessas alterações que uma pessoa idosa está sujeita, suscetível a desenvolver, a ter, tá? Bom, rapidinho, esse foi um resumo do que a gente falou até então, beleza? É importante que a gente entenda. Eu falei isso na aula passada e eu preciso falar novamente hoje. Existem basicamente dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento saudável e o envelhecimento patológico, que é o envelhecimento que há a presença de doenças, tá? Vamos começar pelo saudável. No envelhecimento saudável, o indivíduo, um homem, uma mulher, enfim, uma pessoa idosa, tem algumas alterações. Então, por exemplo, essa pessoa não tem o sistema cardiovascular dela, né, como o coração bate, como o coração funciona, talvez não funcione tão bem quanto o de um jovem, mas ela não tem nenhuma doença, certo? Ela está um pouco mais lenta, não é tão ágil, tão rápida, não tem tanta disposição, força física como um indivíduo mais novo, mas ela não tem nenhuma doença, tá? Então, tem alterações, sim, por conta do processo de envelhecimento, mas essas alterações não impactam no dia a dia dessa pessoa. Essas alterações não causam doenças nessa pessoa. Já no envelhecimento patológico, que a gente também chama de envelhecimento senil, aí sim há a presença de doenças. E essas doenças, sim, impossibilitam, incapacitam, limitam uma pessoa. Por exemplo, você tem um idoso com Alzheimer. É um processo de envelhecimento senil, patológico. Por quê? A doença de Alzheimer, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, limita o indivíduo. Quem tem Alzheimer, em algum momento, começa a ter prejuízos de memória. Prejuízos gravíssimos, tá? Então, de vez em quando, você e eu, com certeza, esquecemos alguma coisa. Isso não é sinal de Alzheimer. Porque logo a nossa memória recombra, né? A gente volta e tá tudo bem, isso não impacta na minha vida, não impacta na sua vida, foi só realmente uma situação esporádica que aconteceu e que eu esqueci, por exemplo, alguma coisa. Já no envelhecimento patológico, que é o que tem doenças, não. Por exemplo, se o indivíduo tem Alzheimer, esses problemas de memória cada vez tendem a ficar piores. Cada vez mais a pessoa piora. A memória dela, conforme o tempo passa, vai se perdendo e, obviamente, isso vai limitando esse indivíduo cada vez mais, tá? Então, é importante. Tudo que eu vou falar hoje, que a gente vai terminar essa aula, está relacionado a um envelhecimento patológico, um envelhecimento que tem doenças, não é um envelhecimento saudável, tá? Então, quando alguém fala, ai, a mamãe está caduca, a mamãe está esquecida, vocês viram? Mamãe não lembra nem o nome mais do cachorro dela, mas é assim mesmo. Todo velhinho é assim. Mentira, tá? Não é. Isso não faz parte de um envelhecimento normal. Tem uma doença aí, que pode ser, por exemplo, o Alzheimer. Não é normal todo dia você esquecer o nome do seu cachorro. Não é normal todo dia você, por exemplo, esquecer o fogão ligado. Esquecer como é que chama isso, ó. Uma caneta.
Todo dia você esquece. Tenta lembrar, não consegue se lembrar. Todo dia você esquece o nome do seu filho, tem algo errado. Isso não é um envelhecimento saudável, tá? Então, se nós, em algum momento, nos depararmos com idosos assim, é importante que a gente acenda uma luzinha aí de atenção, tá? Isso não é normal. Por mais que as pessoas, pelo menos a maioria, né, a massa, acredite que seja algo normal, que todo idoso é fraco, todo idoso não tem estabilidade postural, ou seja, todo idoso é tonto, fica meio bambo, meio xoxo, todo idoso é esquecido. Não, isso é mentira. São doenças que incapacitam essa pessoa. E essas doenças fazem parte de um envelhecimento patológico. Mas a gente vai ver isso mais durante o curso. Eu só quis fazer, já adiantar para vocês entendam que o que eu vou falar da agora para frente é ou faz parte do envelhecimento patológico, o envelhecimento com doenças que limitam a pessoa. Nós não poderíamos começar a falar desse assunto, que é o envelhecimento patológico, ou envelhecimento senil, tá? É a mesma coisa, são sinônimos. A gente não poderia começar a falar sem abordar a doença de Alzheimer, tá? E que doença é essa? Tem uma apostila mais para frente que a gente vai falar, vai ter um capítulo só de Alzheimer, mas toda vez que eu falar de Alzheimer, é importante que vocês entendam. Um momentinho só, rapidinho. Aí, perdão. Bom, vamos lá. A gente não poderia começar a falar sem falar de Alzheimer. Professor, Alzheimer, é normal uma pessoa ter Alzheimer? Não é normal, tá? Alzheimer é uma alteração que acontece no cérebro do indivíduo, onde basicamente ele vai perdendo funções do cérebro. Percebam essa imagem. Olha aqui onde eu estou passando o mouse. Consegue ver a cabeça desse idoso, é um homem, né? Desse homem aqui, parece que ela tem peças de quebra-cabeça e essas peças estão se soltando. Por quê? Essa é a lógica da doença de Alzheimer. Conforme o tempo passa, ela vai desligando partes do cérebro da pessoa. Vai separando, quebrando imagens, quebrando memórias. Vai, conforme o tempo passa, prejudicando muito, muito e muito o cérebro dessa pessoa, tá? Qual que é a ideia? Alzheimer é uma doença progressiva, ou seja, é uma doença que não tem cura e que avança. Por mais que você tente curar Alzheimer, até o momento é impossível. Não tem cura. A gente pode tentar fazer, lógico, existe tratamento, a gente consegue reduzir a velocidade com que essa doença avança, mas a gente não consegue impedir o avanço. Beleza? Então, o Alzheimer é uma situação que a gente pode encontrar, sim, em idosos. Então, se você cuidar em algum momento de uma pessoa idosa, e essa pessoa começar a relatar queixas de memória, então, de repente, você chegou, e aí, no belo dia, a Dona Maria começou a falar assim, deixa eu pegar um nome aqui. Cláudia. Cláudia, você já sabia que eu sou formada em moda? Aí, de repente, daí 2 minutos, a Dona Maria fala de novo para a Cláudia. Ô, Cláudia, eu já te falei que eu sou formada em moda? E aí passa 2 minutos, ela fala a mesma frase. Consegue perceber? Isso não está normal. Pode ser um comprometimento de memória. E uma das causas para a gente ter, né, esse problema de memória é o Alzheimer. E aí a gente tem que fazer exames e tudo mais. E aí quem vai fazer isso é o geriatra ou o psiquiatra. Não é o professor Lucas e nem você. Mas é importante que você entenda. Essa situação não está dentro do normal. Tem algo errado, beleza? E se há algo errado, por mais que às vezes o filho vai falar, não, mamãe sempre foi assim. Não, mamãe tá assim, tem uns 5 anos que a mamãe fica falando isso, mas faz parte da idade. Todo idoso, toda idosa, velhinho, velhinho, é assim mesmo, você acha? Não, não é bem isso, tá? Não é por aí. O que acontece? Eu vou
eu falo mais para frente, mas eu vou adiantar aqui também, é importante, desde o início do curso, a gente já ter essa ciência. Muitas vezes, por exemplo, no caso de Alzheimer, e tem outras doenças também, o diagnóstico da doença acontece mais tardiamente, tá? Acontece mais tardiamente, ou seja, não acontece dentro do prazo que deveria acontecer. Por quê? Um momentinho. Isso. Bom, por que que acontece tardiamente? Fora do período que deveria, preconceito. Mamãe sempre foi esquecida. Essa frase, mamãe sempre foi esquecida, é prejudicial. Porque, às vezes, quando a idosa começa a ter prejuízos de memória, significa que seria o momento ideal para a gente levar no consultório, fazer um exame, entender por que ela está com esse problema de memória, mas existem preconceitos, as pessoas acham que é normal um idoso ser esquecido, ser esquecida, e aí isso em algum momento vai sendo cada vez mais prejudicando, e aí era para a gente ter levado a dona Helena em 2010, que foi quando ela começou a reclamar de memória, e a gente só levou ela em 2017, 7 anos depois, porque durante 7 anos a gente ficou com essa... Quando eu falo a gente, é a família, tá? Normalmente é a família acha que é normal. Então, durante 7 anos, a gente deixou de tratar a doença por preconceito, por crença relacionada à idade. Então, eu faço um alerta para você. Se você quer ser um cuidador, uma cuidadora acima da média, perceba os detalhes, tá? Nas entrelinhas, os detalhes. Tenha um espírito mais crítico. Bom, caramba, mas não tá normal. Ué, não tá normal. Todo dia ela esquece a mesma coisa, todo dia conta a mesma história. Olha, consegue perceber? Esse raciocínio crítico, nesse sentido crítico, é importante, tá? Então, uma das situações, enfim, das doenças que a gente pode ter, das psicopatologias, ou seja, doenças psicológicas, pode ser a doença de Alzheimer, tá? Professor, Alzheimer sempre começa com falta de memória? Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes há uma mudança comportamental. Ou seja, o indivíduo, a idosa, o idoso, enfim, a pessoa que tem Alzheimer, pode ser que ela comece a ter uma mudança no seu comportamento. Ela era um idoso bonzinho, cumprimentava todo mundo, conversava com todo mundo, sempre foi educado, gentil, cortês, sempre foi condescendente e tal. De repente, num belo dia, ele começa a xingar todo mundo. E acha que todo mundo é empregado dele, sei lá. Começa a tratar todo mundo mal num belo dia. Não brigou com a esposa. Não, tá tudo bem. As coisas continuam normalmente. Só ele que mudou. Então, de repente, quando ele vai comer, começa a mandar. Venham comer comigo. Na hora que eu comer, todo mundo tem que estar comigo aqui. Começa a xingar e aí... Ou seja, há uma mudança no comportamento dele. Essa mudança do comportamento, que é um comportamento fora do habitual, fora do normal, também pode indicar Alzheimer, enfim, outras doenças também, tá? Então, entendam. Queixa de memória, mudança comportamental de uma hora para outra, sem explicação, pode existir, pode indicar a presença de alguma doença. Que doença é essa, professor? Não sei. Aí é necessário fazer exames, consulta, testes. E aí quem vai fazer isso é o médico que acompanha o paciente. Mas você tem que estar atento a esses detalhes, beleza? Então a gente pode encontrar o Alzheimer nesse envelhecimento patológico. O que mais? Vamos ver. Aí. Estados depressivos. A depressão também pode fazer parte de um envelhecimento patológico. Pessoas idosas também têm depressão. Principalmente aquelas pessoas que trabalharam por 50, 60 anos, de repente se encontra aposentado,
já não tem mais o que fazer, fica em casa o tempo todo, tempo ocioso, começa a pensar, puxa, nossa, agora eu estou inútil, não presto mais para nada. Antigamente eu conseguia pagar as contas de casa, eu contribuía, eu que comprava o alimento, eu que punha dinheiro em casa, hoje eu não presto para mais nada. Sou inútil. Consegue perceber? Há um prejuízo no psicológico, por exemplo, por conta da falta de trabalho, porque perdeu a esposa, porque, enfim, algum evento aconteceu na vida dessa pessoa, alguma coisa aconteceu, ela pode ficar triste, isso pode acontecer, ou também há algum problema hormonal, tá? Então, gente, a depressão, ela tem basicamente dois caminhos. Ou aconteceu alguma coisa com essa pessoa, algum evento, faliu, quebrou, foi mandado embora, aposentou e não trabalha mais, foi traído, perdeu a filha, perdeu o filho, perdeu o cachorro, enfim. Tem alguém com o áudio ligado. Aí, desliguei. Então, tem o caminho de um evento, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, que pode ser prejudicial, e o outro caminho é uma mudança hormonal. Então, o que acontece? Você pode ter uma depressão que é causada porque alguns hormônios caem, tá? O organismo passa a produzir uma menor quantidade de alguns hormônios. Por exemplo, serotonina, dopamina, enfim, ocitocina e outros hormônios que fazem com que o indivíduo fique mais triste. Vocês sabem, dopamina, serotonina são hormônios que ajudam, que dão a sensação de bem-estar. Já ouviram falar do hormônio do prazer, né? Falam serotonina e tudo mais. Esses hormônios nos deixam com autoestima lá em cima, nos deixam bem, de bem com a vida, com a sensação de que vai tudo bem. Mas, se esses hormônios se encontram em uma quantidade menor, uma quantidade insatisfatória, o indivíduo pode ter depressão, pode ficar triste por conta desse nível baixo de, sei lá, serotonina, enfim, de alguns hormônios, tá? Então, a depressão tem esses dois caminhos. Algum evento na vida da pessoa ou uma baixa hormonal. Quem vai dizer isso é o médico, novamente, não é você, não sou eu, nós não somos médicos, mas temos a necessidade de entender e raciocinar que tem algo errado. Não é normal o indivíduo ficar, por exemplo, a semana toda deitado na cama. Deitado. Não quer comer, não quer sair, não toma banho, não quer ver o netinho, ele era apaixonado no netinho, não quer ver o netinho, não quer nem ver mesmo futebol, todo dia ele não perdia um jogo, sei lá, do Corinthians, na televisão. Nem isso quer ver, não quer levantar para tomar banho, não quer alimentar os passarinhos, quer nada. Tem algo errado, tá? Tá desanimado, desgostoso, cansado, dorme o dia inteiro, tem algo errado. E aí pode ser, por exemplo, a depressão. Beleza? Então, fiquem atentos. A depressão também pode ser uma psicopatologia, uma doença psicológica, encontrada no envelhecimento. No envelhecimento patológico, no envelhecimento que tem doenças. Tá bom? O que mais? Transtorno de ansiedade. Bom, o nome já fala, né? Não é normal você ter uma ansiedade que impacta diretamente na sua vida. Se essa ansiedade impacta diretamente na sua vida, por exemplo, se você, de um mês para cá, começou a comer demais, ganhou muitos quilos, porque você está comendo acima do normal, por estar ansiosa, tem algo errado. Ou não. Sei lá, o João, dando um exemplo aqui, o João, o Sebastião, acontece o contrário com eles. Eles não comem. Então, tem gente que fica ansioso e come demais, tem gente que fica ansioso e não come. Enfim, se essa ansiedade, de alguma forma, modificou ou impactou a sua vida, o seu dia a dia, as suas atividades, né, que você desempenha no cotidiano normal, enfim, na sua vida, tem algo errado. Pode ser um transtorno de ansiedade. Esses transtornos de ansiedade também podem acontecer em pessoas idosas, tá?
por exemplo, foi o que eu falei. Imagina, um cara trabalha, uma mulher, há 40 anos em uma empresa, de repente, a empresa manda embora. E aí essa idosa ainda não estava aposentada. Faltavam 2 anos para ela se aposentar. Estou dando um exemplo, tá? E aí ela começa a ficar ansiosa, porque ela não sabe se ela vai ter trabalho. Como é que ela vai pagar o aluguel? Como é que ela vai conseguir se manter, já que ela não está aposentada? E aí essa ansiedade pode começar a impactar diretamente a saúde dela, o comportamento dela, o dia a dia, a rotina, né, as atividades e tudo mais. Então, entendam, um transtorno de ansiedade também pode estar presente. Alzheimer, depressão, transtorno de ansiedade. O que mais? Vamos seguir. Transtorno somatoforme. Isso aqui é curioso. Deixa eu tomar um gole de água. De repente, vamos adotar a Dona Helena. Toda vez que eu falo a Dona Helena, tá? É a nossa paciente, beleza? São João ou Dona Helena são os nossos pacientes fictícios. Tá fazendo uma suposição, tá? Vamos fingir que a gente cuida desses 2 idosos. De repente, a Dona Helena começou a reclamar de uma queimação no estômago, né? Queimação. Aí você fala, queimação todo mundo tem. Bom, vamos então ao médico. Aí você vai no clínico, passa a Dona Helena no clínico, que é a nossa paciente. O clínico verifica, fala, olha, não tem nada, eu não consegui encontrar nada na senhora. A senhora vai precisar fazer uma endoscopia. Que é o exame, né, que a gente consegue ver o que está acontecendo no estômago e tudo mais. Beleza, encaminhou, a Dona Helena fez a endoscopia. Para nossa surpresa, para mim e para a sua, não deu nada na endoscopia. Então, ela está apresentando queimação, fizemos a endoscopia, não deu nada. Vou falar, professor, talvez foi um erro de procedimento, né? Talvez o cara que fez a endoscopia não fez certo. Vamos para um novo hospital, para um outro hospital, para uma nova clínica, sei lá, para um novo profissional, um médico diferente e tal. A gente vai. De repente, alguém faz de novo a endoscopia, não deu nada. E aí a gente vai fazendo, de repente, qual que é a ideia, né, de transtornos somatoformes? Não adianta, você pode fazer quantos exames você quiser. Nunca vai encontrar uma causa biológica. Essa queimação da Dona Helena não foi causada por algo biológico. A origem da queimação da Dona Helena é psicológica. É algo que aconteceu no psicológico dela, na alma dela, sei lá, pode ser o estresse, sei lá, tristeza profunda, angústia, remorso, raiva, preocupação, um trauma, né, por conta de algum abuso que aconteceu, que ela, sei lá, que ela sofreu quando era criança. Algo psicológico impactou de forma tão grande a vida da Dona Helena que ela começa a ter um sintoma físico. Uma queimação, dor de cabeça, inchaço nos pés, batedeira, dor na nuca, sei lá, algum tipo de sintoma físico que quando a gente faz algum procedimento não acha, tá? Então, transtornos somatoformes são doenças ou condições onde o indivíduo tem sintomas físicos, mas a origem desses sintomas está na alma. Dor de cabeça não vai ser um aneurisma. Você pode fazer quantos exames você quiser. Não vai dar nada. Não vai ser AVC. É algo que aconteceu na alma dela, tá? Então, ela perdeu o marido há 40 anos. Ela amava demais ele. Essa tristeza profunda, durante todos esses anos, foi corroendo, entre aspas, né? Corroendo a Dona Helena. E aí, em algum momento, ela começa a apresentar sintomas físicos. Tá? Então, existe também essa possibilidade. É isso que é transtorno somatoforme. Uma doença que tem sintomas físicos, mas que a origem é na alma. A gente vai conversar sobre isso também mais para frente. O que mais? O que a gente pode encontrar no envelhecimento patológico? Transtornos por uso de álcool e outras substâncias. Com certeza você conhece ou já conheceu algum idoso ou alguma idosa que é alcoólatra. Ou, sei lá, que usa drogas, crack, sei lá, enfim, algum tipo de droga, cocaína, LSD, alguma droga.
Então, você tem um idoso ou uma idosa que está sob o efeito de alguma substância, de alguma droga. Isso pode acontecer. Então, não é raro a gente ver idosos alcoólatras. Isso pode acontecer, então você também pode ter um idoso que não consegue se controlar, que é dependente do álcool, dependente da droga, tá? Isso pode acontecer também. Isso é mais comum, né, da gente achar, da gente encontrar. Bom, então, resumindo, vou resumir essa aula. Faltam mais ou menos 9 minutos para expirar esse link. Esse link vai cair, tá? Aí eu vou criar um novo link e vou colocar no grupo, beleza? Então, quando a aula aqui sumir, é que o link expirou, mas eu vou mandar um link de novo, aí vocês entram que a gente vai continuar a aula. Deixa eu terminar essa aula aqui, tá? Esse pedaço aqui da aula, fazendo um resumo do que a gente viu até agora. Nós vimos, vou aproveitar esses 8 minutos para fazer o resumo. Nós vimos sobre a identidade do idoso no Brasil. Provavelmente em 2035, lá, né, mais ou menos em 2035, nós vamos ter mais idosos do que jovens, do que adolescentes, do que crianças. Mais idosos que adolescentes e crianças. Isso vai acontecer. Existem projeções que já apontam para isso. Eu já falei para vocês nas outras aulas, o porquê que isso pode acontecer e tudo mais. No Brasil, o idoso, ou a pessoa, só é chamada idosa quando ela tem 60 anos ou mais, beleza? A gente viu também que quando a gente fala que uma pessoa tem tantos anos de vida, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 85, isso é idade cronológica, tá? É idade relacionada ao tempo de vida. É idade relacionada à cronologia. A idade cronológica, que é a idade que a gente fala, né? Eu tenho 25, eu tenho 27, tenho 32, tenho 47. Essa idade cronológica pode ser diferente da idade funcional. Fica tranquilo, já falei, mas eu vou falar de novo. Idade funcional é, entre aspas, de uma forma bem simples, quão funcional você ainda é. Então, a gente pega 2 idosos de 70 anos. O João e a Helena. A Helena, ela tem a mesma idade do João, mas parece que ela tem um corpo de 50, muito ativa. Ativa, trabalha, sei lá, faz academia, sai, enfim, é uma mulher ativa. Ela tem 70. A idade cronológica dela é de 70. Mas a idade funcional parece que é de 50. Ou seja, ela funciona como uma mulher de 50 anos. Ela arrasa, ela voa, né? O João não, tem 70, que é a mesma idade da dona Helena, mas o João nem anda mais. O João não consegue ir no banheiro sozinho. O João precisa de ajuda para trocar, né? Ele não consegue, por exemplo, ele faz o 1 e o 2 na roupa, né? Ele faz as necessidades. Precisa de alguém para trocar o João, para dar comida para ele, para dar banho. Provavelmente, o João, embora ele tem 70 anos também, tá? Mas a idade funcional dele é de uma pessoa mais velha. Então, tem 70, mas parece que ele tem, sei lá, 95 anos. Depende mais das pessoas, entendeu? Não deveria ser assim. Então, a idade funcional é isso. É quão funcional o seu corpo é. Você pode ter 50 anos e parece que tem 30. De tanta energia, vigor que você tem. Ou você pode ter 50 e parece que tem 70. Você não tem energia, sei lá, por exemplo, ou você é mais limitada, não funciona tão bem, tá? Então, isso é idade funcional. A idade cronológica é diferente, ou pode ser diferente da idade funcional do indivíduo. Eu também falei sobre o envelhecimento psíquico, que basicamente conforme a gente avança, conforme a gente envelhece, o nosso psicológico também tende a envelhecer. Não é por acaso que as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, são conhecidas como pessoas sábias. Por quê? O psicológico delas também foi se modificando. Então,
elas não caem em tanta fria como a gente cai, né? Como pessoas que são mais novas. Por quê? Porque elas já têm um amadurecimento. Encontraram estratégias, passaram por experiências, por fatos, por eventos na vida delas, que fizeram com que o psicológico delas também envelhecesse. Mas envelhecesse de forma saudável, tá? Então, ou seja, elas conseguem aconselhar, conseguem ajudar pessoas por conta desse envelhecimento que aconteceu com elas, tá bom? Então, esse é o envelhecimento psíquico, o envelhecimento que também acometeu o psicológico da pessoa idosa. Mas esse processo de envelhecimento psicológico nem sempre é do bem, nem sempre é saudável. Às vezes, esse envelhecimento psicológico pode causar doenças, e aí a gente falou algumas hoje, né? Alzheimer, depressão, transtorno somatoforme, sei lá, dependência química, dependência alcoólatra, transtorno de ansiedade, tá? Então, o idoso envelhece fisicamente, envelhece também psicologicamente, e esse envelhecimento psicológico pode, de alguma forma, ter a presença de doenças. A gente espera que não, mas pode acontecer. Ninguém está livre de uma depressão, né, gente? A qualquer momento a gente pode, sei lá, pode acontecer alguma coisa que nos coloque uma tristeza tão profunda que a gente entra em depressão. Pode acontecer, ninguém está livre disso. A gente não quer, não espera, mas pode acontecer, tá? Então esse basicamente foi um resumo da nossa aula. Quando eu vou soltar o link para vocês agora, o segundo link, e aí a gente vai começar efetivamente o curso. A gente vai entrar agora na apostila. Então eu peço para que você, se você tiver a apostila aí, né, já faça anotações, se você quiser fazer, enfim. A gente vai começar a apostila Profissão de Cuidador. Deixa eu mostrar ela para vocês. Essa aqui, ó. Profissão de Cuidador, tá? Professor, eu não peguei a apostila. Vou ser prejudicada? Não vai. Fica tranquila, porque os meus slides são feitos baseados na apostila, tá? Mas tem gente que gosta de anotar, gosta de rabiscar, sei lá, gosta de fazer anotação para depois estudar. Se você for uma dessas pessoas, é importante que você já pegue a apostila, tá bom? Não tem apostila, não tem problema. Você não vai perder conteúdo, porque, como eu falei, os slides são baseados aqui, no conteúdo da apostila. Mas, se você quiser fazer anotação, já deixa separado aí. Profissão de Cuidador. E quem não pegou, já aproveito para falar. Se você, por algum motivo, não tem a apostila aí, quando as aulas presenciais voltarem, né? Aí você pega com o CRA, tá bom? É só ir lá e eles passam para você o material tranquilamente. Beleza? O link vai expirar, falta 1 minuto e 30, mais ou menos. E aí, terminando, eu vou soltar o link lá e vocês entrem por gentileza. Tá? Deixa eu só guardar aqui. Então é isso, gente. Esse é o idoso brasileiro, é a idosa brasileira. Você, em algum momento, pode lidar com um paciente idoso, e aí a gente tem que ter essa, sabe, perdão da expressão, esse jogo de cintura, esse olhar diferente, esse olhar que foge do que as pessoas entendem uma pessoa idosa. Todo idoso é assim, todo idoso é lento, todo idoso não come, é caduco, é fraco, faz xixi na cama. Mentira. Não, não, não. E aí você tem que ter esse feeling, essa sensibilidade para identificar, falar, opa, peraí, não, isso não é normal. Mas como é normal? Tem algo errado, e aí a gente tem que investigar e ver o que está errado. Tá bom? Bom, o link vai cair aqui, então, e aí eu vou soltar um novo link, peço para vocês entrarem lá, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco a gente já continua.